boa tarde, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E para você que ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Luciana. E para você que me conhece, sabe que se eu tô aqui passando no seu feed, é porque a gente vai bater um papo rápido. Adoro papos rápidos, adoro. E eu escolhi um tema pra gente bater um papo hoje, que eu já até trouxe algumas semanas atrás aí. Mas que é um tema que ele permeia todo mundo. E se a gente parar pra conversar sobre ele, tem pano pra manga aí. É a história do perfeitinho. Eu fico esperando estar perfeito, eu fico esperando estar pronto, eu fico esperando que algo aconteça pra me mover e dar o próximo passo. Quem nunca? Pois é. Por que a gente faz isso? Por que a gente tem essa mania de... Eu tô esperando o momento certo, eu tô esperando a coisa certa para dar o próximo passo. E por que eu tô trazendo esse tema de volta aqui? Eu falei num vídeo anterior que eu tava fazendo um e-book e que ele está pronto, está finalizado. E eu tava num dilema aqui de divulgo, não divulgo, publico, não publico. Como é que eu divulgo, como é que eu não divulgo? Por quê? Por que eu tô esperando? E aquele negócio me agoniando, me incomodando dentro de mim. E aí, num curso, eu escutei de uma pessoa o seguinte. E como o universo não faz nada por acaso, o acaso não existe na vida da gente, entendam isso. O acaso não existe na vida da gente. O tema da aula era justamente me traga um problema conflitante seu. E eu levei justamente isso. Cara, fiz um e-book, não sei o que, tá incrível, já colhi algumas informações sobre ele, algumas pessoas já analisaram e realmente ele tá incrível, tá ótimo, tá isso, tá aquilo. E eu não consigo fazer ele rodar. Eu não divulgo ele. E eu não consigo entender o porquê. E a pessoa disse assim pra mim: Luciana, se escuta. Se pergunta exatamente isso que você tá me perguntando. O que tá faltando para que eu divulgue esse book? Vocês podem achar que isso é coisa de maluco, mas eu garanto pra você que todas as vezes que eu me perguntei algo e eu parei pra me ouvir, pra escutar, eu tive a resposta que eu queria. O universo, de alguma forma, no que você quiser acreditar aí, Deus, seu eu superior, a centelha divina, sua alma, os planetas, o cosmo, arrumou um meio de me trazer a resposta que eu precisava. E eu cheguei à seguinte conclusão. Por que esse dilema? Por que eu estava tão relutante em colocar esse book na mão de vocês? E eu linkei o top 3. O meu top 3, tá? Existem 3 coisas que fazem com que a gente pare na vida e não avance. Primeiro, comparação. Maledeta mania que a gente tem de se comparar com os outros. A gente compara a nossa história, a gente compara o nosso trabalho, a gente compara tudo. A grama do vizinho tá sempre mais verde que a nossa. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Levanta a mão aí. Sem querer e sem perceber, a gente se compara. E toda vez que a gente se compara, a gente para. Quem compara, para. Tá? A segunda coisa são crenças limitantes. O que são crenças limitantes, Luciana? Crenças limitantes são verdades absolutas que a gente tem guardada dentro do nosso subconsciente, que faz com que a gente se mova na vida para chancelar e validar isso. A gente não sabe o que é. A gente só se comporta de tal forma
a fazer com que aquilo vire uma verdade absoluta. Tô provando. A grama do vizinho é mais verde, hein? Luciana, não é. A sua grama é tão linda quanto a do vizinho. Eu vou dar um jeito de provar pra mim que a grama do vizinho é mais verde. Eu vou achar um buraco na minha grama pra dizer assim, olha, tá vendo? Minha grama tem um buraco, a do vizinho não tem. Isso são crenças limitantes. E a terceira coisa é justamente sobre um tema que tá dentro do meu e-book. Tava na minha cara a resposta. Na minha cara. Mas a gente precisa, às vezes, escutar alguém falar pra dizer assim, pô, que é a autoempatia. O que é a autoempatia? Empatia todo mundo sabe, né? É pegar a história do outro e se colocar no lugar do outro. Mais ou menos por aí, tá? A autoempatia é você pegar a sua história e olhar ela com amor, com carinho, com dedicação. É se orgulhar da sua história, é acolher os momentos que você teve, é admirar os momentos que você teve. E por que a gente não faz isso? Porque a gente se compara, porque a gente tem crença. Autoempatia, olhar a nossa história, é como olhar o espelho retrovisor de um carro e perceber que o cara que está vindo atrás, às vezes quer dar passagem. E é só você tirar o carro para ele poder passar. Mas se você não olhar o seu espelho retrovisor, você não sabe que tem alguém querendo passar na sua frente. Tudo bem ele passar na sua frente. Não significa dizer que ele é mais rápido que você. Só que ele tá com mais pressa que você. Isso não te faz menor, isso não te faz ser menos. Isso só significa que ele quer andar mais rápido que você. Olhar pelo espelho retrovisor significa olhar a sua história e entender o quão grande ela é. O quão incrível você é. Você já passou por tanta coisa que você esquece de admirar isso. Você esquece de se orgulhar disso. E eu precisei que alguém dissesse pra mim, olha tudo que você já passou. Entenda que falar de autoestima pra você tá no seu DNA, faz parte de você. E se você não entende por que eu tô falando isso, eu vou te contar uma coisa. Há cerca de 2 anos atrás, e eu nem vou voltar lá em 1900 Guaraná com rolha. Há cerca de 2 anos atrás, se alguém dissesse pra mim, grava um vídeo, eu ia dizer, você tá maluco, amigo? Jamais. Eu não tirava foto. Ter uma foto minha significava que ou você me pegou desprevenida, ou eu já tinha batido 500 fotos para poder ter uma. Ainda bem que é digital, né? Porque se fosse na época do vamos revelar, tá lascada com tanta revelação. Hoje, eu tiro foto, eu gravo vídeo, eu brinco no Reels, brinco no TikTok, numa boa. Por quê? Porque eu fui trabalhar a minha autoestima. Porque eu fui trabalhar a minha autoempatia. Porque eu fui olhar para minha história e entender que a minha grama é tão verde quanto a do vizinho. Eu fui entender que eu precisava, eu não gosto desse termo, eu precisava, mas era muito bom eu reconhecer que eu já tive num lugar aonde eu me achava muito menos importante, muito menos valiosa, muito menos tudo. Eu era a formiguinha que andava atrás de uma sombra. Era a sombra da formiguinha, né? Era eu. Para escrever sobre autoestima, eu tive que passar por isso, eu tive que entender isso. E ao contrário do que todo mundo pensa aí quando você fala em autoestima, você fala, autoestima é se olhar e se achar bonito. Cara, autoestima é muito mais que isso. Autoestima tem a ver com autoconfiança, com autorresponsabilidade, com autoaceitação,
com autoempatia, com intencionalidade, com propósito. É tanta coisa junta dentro da autoestima que quando você começa a trabalhar a autoestima, ninguém te para. Ninguém diz pra você não pode ou você pode. A autoestima, ela é a base para te levar aonde você quiser, para você ser o que você quiser. E é por isso que, de verdade, eu tô muito feliz de poder estar aqui convidando você para fazer parte dessa nova jornada que eu começo. Para te entregar uma parte da minha história. Porque ela é uma parte da minha história. Ela é algo que eu tive que trabalhar e superar para estar aqui. E para isso, eu precisei olhar para dentro de mim. Eu precisei reconhecer a minha história. Eu precisei dar valor a tudo que eu passei para poder estar aqui, para poder chegar até aqui. Então, se isso faz sentido para você, se quando você olha, você em algum momento acha que não sei nem aonde eu tô e como é que eu faço para chegar lá, eu queria te convidar para ler, para entender como superar tudo isso. E como é que eu faço isso? Não vou te vender nada, criatura, fica tranquila aí, segura aí. Vai lá no link da minha bio. Não, vai lá na minha bio, tem um link. É isso, segura a emoção, senhora. Vai lá na minha bio, tem um link lá. Clica nesse link, você responde um formulário, que é uma forma que eu tenho de te conhecer. E aí, quem sabe poder te ajudar. Respondido esse formulário, o e-book é desbloqueado para você. E eu tenho certeza que depois de ler esse e-book, você vai entender muita coisa que você não sabia. Na verdade, você sabia. Você só não sabia que você sabia. É simples assim. Você só não sabia que você sabia. E você vai descobrir uma novidade sobre você. Quando você trabalha a sua autoestima, que você trabalha a sua empatia, que é um dos pilares dela, você descobre coisas novas sobre você. E essa novidade, que na verdade não é uma novidade, ela estava aí, você só não conseguia reconhecer, te dá força para ir para um próximo nível. É isso. Tá lá, o link tá disponível para vocês. E eu espero que vocês curtam, que vocês gostem, que vocês aproveitem. E depois me conta qual a novidade que vocês descobriram. Eu vou amar saber. E quer fazer um exercício de autoempatia? Pega aí um perrengue que você passou. Qualquer um. Eu tenho certeza que na sua história tá cheio deles, tá repleto deles. Mas que você não reconhece como dificuldade. Pra você é normal. Não é normal. É um momento de superação seu. E todo momento de superação nosso nos traz uma lição. Do quanto a gente é forte, do quanto a gente é resiliente, do quanto a gente é determinada, do quanto a gente é capaz, de tudo isso. Pega um momento desses. Não sei, de repente... Olha, reconheça na sua história. Criatura, reconheça na sua história os momentos difíceis que você teve e que você teve que superar para estar aqui hoje. Esse momento te fez ser uma pessoa muito melhor do que você era, muito mais corajosa do que você era, muito mais capaz do que você era. Olha isso com amor, como se
alguém tivesse te contando a mesma história. Eu aposto que se alguém te contasse a mesma história, você ia ficar encantado com a história dessa pessoa. Mas você não consegue se encantar pela sua história.